Olá, queridos, boa tarde. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos mais uma tarde aqui para compartilhar uma palavra, onde nós queremos crer que Deus há de trazer uma bênção especial sobre a sua vida. Creio que você será edificado, creio que o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida e creio que tanto você quanto eu serei edificado com a palavra, pois sabemos que a palavra ela é viva. Tenho falado muito nesses dias sobre a importância da consolidação na palavra, a importância de nós estarmos alicerçados na palavra, de termos o conhecimento da palavra, e não somente o conhecimento, mas também a vivência da palavra em nossas vidas. Sabemos que a prática da palavra em nossas vidas, ela gera em nós uma fé verdadeira, gera em nós uma transformação, e isso quero continuar falando com você aqui nessa tarde. Eu quero ler um texto com você que está lá em Mateus capítulo 5, o verso 14 e o verso 15. É um dos textos do que fala sobre o Sermão do Monte, que nos diz assim: vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não se pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, assim ilumina todos os que estão na casa. Lerei mais uma vez o texto, quando Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não se pode esconder. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Diante dessa palavra, eu convido você a fazer uma oração comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por essa oportunidade de podermos estarmos na Tua presença, meditando e falando acerca da Tua palavra, onde nós queremos que o Teu Espírito possa estar nos conduzindo dentro da Tua palavra, nos trazendo a direção, a revelação. Tua palavra está sendo lida, está sendo, Pai, lançada a uma terra fértil, que é o coração dessas pessoas que estão ouvindo. Ela não está sendo lançada ao ar, ao vento, mas a uma terra fértil. Então, cumpra os seus propósitos, manifesta a Tua graça, a Tua glória, honra a Tua palavra, que mais uma vez vai ser ministrada aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, esse texto é um texto bem interessante, porque ele está falando justamente sobre o Sermão do Monte, quando Jesus estava diante de uma grande multidão que estava junto com ele e os seus discípulos ali aprendendo e dando alguns ensinamentos. E então Jesus ele chega num determinado momento que ele fala para os discípulos a importância que eles tinham aqui nesse mundo, como eles deveriam viver, como eles deveriam ser. Eu sempre digo que o Sermão do Monte ele é um sermão que todos aqueles que proferem o nome de Jesus Cristo e caminham com ele, o Sermão do Monte vai nos mostrar a nossa conduta, como que nós devemos andar, como que nós devemos proceder em todo o nosso ser. E esse texto, como eu já disse, ele está falando da nossa situação diante das pessoas, nossas condutas diante das pessoas, mas também ele mostra a missão de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando ele começa falando no versículo 13 sobre o sal, e depois ele fala sobre a luz, a importância de nós sermos a luz, a importância de nós vivermos nessa luz. Mas o que nós pensamos, o que Jesus está mostrando sobre essa luz? Ele está dizendo que uma luz, ela não se pode esconder uma cidade, que ela está com uma cidade edificada, aonde de longe você verá a luz daquela cidade. Ele está dizendo que não se pode acender uma luz ou uma lamparina e colocar debaixo de um balde ou debaixo de um cesto, mas essa luz ela tem que ser colocada num lugar onde ela fica alto. Aqui está falando no velador. O velador era como se fosse um suporte que era pendurado na parede e estendia-se como um braço aonde ficava aquela lamparina acesa, e ali ela iluminava todos que estavam na sala. E Jesus então ele está dizendo que há uma necessidade dessa luz estar sendo vista, dessa luz estar sendo num lugar aonde ela possa clarear, aonde ela possa ser benefício para todos que estão na sala, para todos que estão naquele lugar. Eu entendo que para nós sermos luz, nós precisamos estarmos no velador, ou podemos dizer, temos que estar em Cristo. Estarmos em Cristo é sinônimo de nós estarmos sendo um exemplo e nós sermos também luz para um mundo de treva. E quando eu olho para esse texto, eu começo a aprender algumas coisas, eu começo a ver algumas coisas de grande importância para as nossas vidas hoje, quando nós começamos a entender e olhamos a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vamos conhecer e ver um pouco da missão de Jesus Cristo. Por quê? A primeira coisa que eu aprendo, ele está dizendo assim, olha, fomos chamados para sair das trevas e viver uma vida de luz.
fomos chamados para sair das trevas. E quando nós olhamos que ele está dizendo que nós somos a luz do mundo, então ele está dizendo que existe alguém que está nas trevas. O que significa as trevas? As trevas ela têm o seguinte significado: a ausência de Deus ou uma vida de desordem. Talvez você possa estar dizendo, pastor, não, eu não estou nas trevas, eu estou na luz, eu estou vendo tudo, mas talvez a sua vida está tudo fora de ordem. Talvez a sua vida está tudo desorganizada. Você olha para a sua vida emocionalmente, espiritualmente e vamos falar, talvez até materialmente, está uma bagunça a sua vida, tudo fora de ordem. E talvez tudo está faltando uma essência de Deus. Ah, mas como assim, pastor? Eu creio em Deus e eu até suplico dele. Na realidade, não é somente o suplicar. Na realidade, é a gente querer estar nele. Tem um salmo bem interessante que ele vai replicar muito bem acerca disso. O salmo de número 91, que é um salmo bem conhecido, ele fala assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente ele descansa. O que ele está dizendo? Aquele que habita, não que se hospeda. Às vezes, a nossa vida é somente se hospedar em Deus. Melhorou, eu saí e vou viver a minha vida sem estar com Deus. E nós não podemos ser assim. A nossa vida tem que ser uma vida de constância. Então, nós somos chamados para sair o quê? De uma vida de desordem, de uma vida que falta a presença de Deus, para ter a presença de Deus e para ter uma vida em ordem. E aí podemos ver que Jesus ele veio para isso. O que acontece? A Bíblia nos fala lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, ele diz assim, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estamos perdidos, vivendo uma vida de desordem, uma vida sem direção, sem nada. O que aconteceu? Ele veio, se entregou por mim, se entregou por você, para nos tirar dessa situação, para nos tirar de uma vida de desordem. Talvez nessa tarde você está me ouvindo, ou você talvez não está vendo agora ao vivo, mas está vendo num momento já um pouco mais tarde, mas eu digo para você, talvez sua vida está uma desordem, talvez a sua vida está fora da direção do propósito de Deus. O que te impede de você hoje tomar uma decisão de querer se voltar para Deus, de caminhar-se com Deus? Talvez você já teve um tempo de caminhada com Ele, talvez você já experimentou tantas coisas boas com Ele, mas circunstâncias da vida fez com que você se afastasse, fez com que você parasse no meio do caminho. Mas nessa tarde, Jesus está dizendo para você que Ele veio te encontrar, que Ele veio te buscar. Se você se perdeu, Ele veio te encontrar. A Bíblia está bem clara dizendo que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você estava perdido, tem uma mão estendida para você. Então Jesus ele veio para o quê? Para nos levar a colocar a nossa vida em ordem, nos tirando das trevas, nos trazendo o quê? Mostrando a luz. Então nós somos convidados para sair das trevas. Nós somos convidados para viver uma vida totalmente diferente. E Jesus ele veio para isso. E aí, a escolha, ela sempre vai ser nossa. A decisão é nossa. Ele nunca vai nos forçar, ele nunca vai nos tirar na força. Pelo contrário, ele ele nos dá a oportunidade de nós querermos sairmos dessa situação. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Jesus ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Então olha só que interessante, ele está dizendo que ele é a luz, e se eu quero então sair das trevas, eu preciso o quê? Tomar uma decisão de seguir a Jesus. Talvez a maior dificuldade das pessoas aceitar o convite para sair das trevas é o seguir a Jesus. Porque a seguir a Jesus, ele vai nos levar para uma vida totalmente diferente. Costumes e atitudes que eu e você temos, quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós somos incomodados pelo Espírito Santo a ter uma mudança de atitude, a ter uma mudança de comportamento. Como assim, pastor? Talvez a forma que você trata a sua esposa, a forma que você trata os seus filhos, talvez a forma que você trata as pessoas. Quando você começa a caminhar com Jesus, algo começa a mudar na sua vida. Talvez a arrogância, talvez a prepotência, o orgulho. O que acontece? Quando você começa a caminhar com Jesus, tudo isso muda. Talvez você ache que você é uma pessoa que todo mundo celebra você, mas na realidade, às vezes as pessoas te toleram. Por quê? Porque elas não celebram a sua presença, mas toleram você. Por quê? Porque elas amam você. E às vezes estão esperando e orando para que haja uma mudança na sua vida, uma transformação na sua vida. E Jesus, ele não vai te forçar, pelo contrário, ele te convida. Se você quer sair das trevas, se você quer caminhar na luz, você sempre será bem-vindo. Aí você pode dizer, mas pastor, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros. E tem um texto bem interessante aqui no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, na parte B. Jesus ele fala assim, olha, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa como você está.
venha o jeito que você está, mas venha aberto para viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Venha disposto a viver algo sobrenatural com Ele. Venha disposto a dizer, Senhor, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova pessoa, eu não quero mais andar seguindo as trevas, mas eu quero andar seguindo a Jesus. Lembrando que as trevas é a ausência de Deus. Lembramos que as trevas é uma vida de desordem. E talvez a sua vida está toda fora de ordem. E você está recebendo um convite nessa tarde a caminhar na luz para que tudo venha se colocar em ordem na sua vida. E esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você possa viver o plano perfeito dele. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que quando nós viemos para a luz ela mostra a nossa realidade. Ela mostra a verdade das nossas vidas. Talvez, quando você está caminhando nas trevas, você está vivendo uma vida escondendo, ou você nem está vendo a sua realidade. Talvez você olhe para você e você acha que a sua vida está ao máximo, que está tudo bem. Mas quando você chega na luz, quando você chega até Jesus, que você conhece a realidade do Evangelho, que você conhece a palavra de Deus, você vê a necessidade que você tem dele, o quanto você precisa dele, o quanto você precisa da ajuda dele, o quanto você está tão distante dele. E nessa tarde, ele quer mostrar para você a sua realidade. Eu te faço uma pergunta e eu quero que você responda para você mesmo. Como que você está? Como que está o seu interior? Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Como que está o seu relacionamento com Deus? Talvez você pode dizer, pastor, eu nem relacionamento com Deus eu tenho. Então eu convido você, nessa tarde, a tomar uma decisão. Porque a luz te mostra a realidade. E eu posso dizer para você, a palavra de Deus, ela é lâmpadas para os meus pés e para os teus pés. Ela é luz para o meu e para o teu caminho. Essa palavra que está sendo lançada sobre a sua vida nessa tarde, ela é uma luz, ela pode mostrar a sua realidade, ela pode mostrar quem você é, e você pode tomar uma decisão hoje, e você dizer, Jesus, eu quero caminhar na luz, eu quero te seguir, eu quero viver uma vida com o Senhor, eu quero ter uma vida transformada na presença do Senhor. Quando nós caminhamos na luz, ou viemos para a luz, nós não vamos olhar para os erros dos outros, nós vamos olhar para as nossas vidas, vamos olhar para a nossa falha, vamos olhar o quão miserável homem nós somos, o quão pecadores nós somos, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 1, verso 7, que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Por isso, nessa tarde, eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei o que tem ocorrido e acontecido na sua vida, eu não sei se o pecado tem dominado a sua vida, mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus tem poder para te purificar, o sangue de Jesus tem poder para te lavar, para que você possa viver uma vida justificada diante do trono da graça de Deus. Mas a escolha é sua. Olha só, ele mostra a minha e a tua realidade, mas a escolha é sua. Você decide se você quer continuar caminhando uma vida fora de ordem, ou você quer colocar a sua vida em ordem. Você quer ter a presença de Deus na sua vida. A Bíblia chega a nos dizer que Deus, ele é luz, e nele não há trevas, nele não há escuridade. Então eu te convido você a olhar para a sua vida, a meditar como que você está e o que você pode deixar ele fazer algo na sua vida. Olha só, nós reconhecemos a necessidade dele. Quando nós olhamos quando nós viemos para a luz, nós olhamos e vemos o quanto nós precisamos dele, como que é essencial a presença dele em nossas vidas. Sem ele, nós não somos nada. E aí é tão interessante quando nós olhamos para a Bíblia e podemos ver que Jesus, no Evangelho de João, ele diz assim, olha, no verso 12, 1:12, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o recebeu, deu o poder de se tornar filho de Deus. Quando nós conhecemos a nossa realidade, quando nós olhamos para nossas vidas e vemos o quão pecadores nós somos, que só através de Jesus Cristo nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, nós vamos ansiar e vamos desejar por ele. Nós vamos entender que ele é a única forma de nós termos comunhão com Deus. Ele é a única forma que pode nos ligar a Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara que não está a mim, toda vara que está a mim, ele limpa para que dê mais fruto. Então, na realidade, olha só, Jesus é a videira, nós somos a vara.
E a única forma de nós frutificarmos e de agradarmos a Deus é estar ligado em Cristo Jesus. Talvez você um dia estava ligado nessa videira e talvez você está afastado dessa videira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode estar sentindo um galho seco, você pode estar sentindo já um galho sem esperança, mas posso dizer para você que ele não rejeitou você, ele ainda pode fazer esse galho seco florescer, ele pode enxertar esse galho seco novamente na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e você pode ter uma vida transformada, restaurada. Pastor, eu nunca tive um momento com Deus, eu nunca tive uma experiência com Deus, eu nem sei responder acerca de como está a minha vida, mas na realidade, o único que sabe a respeito da nossa vida é você. Nós conhecemos, nós sabemos como nós está. Às vezes fingimos uma alegria, às vezes fingimos uma felicidade, mas só nós sabemos como está o nosso interior, só nós sabemos como está a nossa vida, e a luz mostra a minha, a sua realidade. Nós podemos esconder tudo dos homens, mas de Deus nós não escondemos nada. Deus, ele vê o meu, o seu interior. Ele me conhece, ele te conhece, e a Bíblia vai até mais. Ele nos conhece antes mesmo de nós nos formar no ventre da nossa mãe. Então, nessa tarde, não tem como nós nos escondermos de Deus. A luz mostra a minha, a sua realidade, e talvez ela está mostrando a sua realidade nessa tarde, mas a escolha, a decisão sempre será sua, se você quer viver uma vida transformada ou não. Por quê? Quando ele mostra a nossa realidade, nós reconhecemos a necessidade dele, e o reconhecer a nossa necessidade dele, nós vamos entender que nele nós seremos transformados. Aí talvez é a maior dificuldade. Às vezes a pessoa até reconhece a necessidade, que ela precisa de Jesus, que ela precisa ter um encontro com Deus, mas ela sabe que isso vai gerar nela uma transformação. E talvez a vida ou o estilo de vida que ela está vivendo hoje agrada a ela, é bom para ela, mesmo que está machucando aqueles que estão próximos, mesmo que está desagradando aqueles que estão ao seu redor, mas está sendo benéfico para ele. Então, o que acontece? Ele ainda se sente o máximo, e talvez você é uma dessas pessoas. Você sabe que você precisa ter uma mudança na sua vida, uma transformação na sua vida, mas o que você está vivendo está agradando a sua carne, está sendo prazeroso para você, mesmo que pessoas que estão próximas de você estão sofrendo, está chorando, está sendo machucado por você, pela sua atitude, pelo seu comportamento, e você tem resistido a uma transformação de Deus, tem resistido que Deus possa transformar a sua vida, mas nessa tarde eu digo para você, abra o seu coração, tenha uma mudança de vida. Essa atitude sua não vai te levar você a lugar nenhum, a não ser a destruição da sua vida. Permite Jesus entrar e ser o Senhor da sua vida. Permite a luz reinar sobre a sua vida. Permita Jesus fazer de você a luz do mundo, para que você seja uma testemunha viva do Evangelho, para que você possa mostrar para as pessoas que estão ao seu redor o que Deus fez na sua vida, a maravilha que Deus fez na sua vida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5 a história de um homem, e a Bíblia não chega a dizer o nome, mas fala sobre um homem que ele era o quê? Um homem possesso por vários espíritos, e tinha assim uma legião sobre a vida dele. A Bíblia diz que a situação dele era tão grave que ele ficava nos sepulcros, ou podemos dizer a palavra certa, cemitério, onde ele ficava sem roupa, se machucava, se feria, dormia entre os sepulcros. Mas a Bíblia diz que um dia a luz chegou naquele lugar. E o dia que a luz chegou naquele lugar, as trevas teve que sair da vida daquele homem. E quando as trevas saiu da vida daquele homem, aquele homem voltou-se ao perfeito juízo. A sua vida foi transformada. Ele saiu daquela situação. E a Bíblia nos fala que ele volta para a casa dele. Ele volta para a sua família. Vamos imaginar como que esse homem judiou ou talvez fez a sua família sofrer. Quanta situação que esse homem fez a sua família passar, mas ele encontrou a luz transformou a vida dele, e a transformação na vida dele fez com que ele voltou para casa. Ao voltar para casa, imagino eu que houve restauração. A Bíblia diz que aquele homem começou a pregoar, a testemunhar em todas as cidades que estavam ali, podemos dizer Decápolis, que eram 10 cidades reunidas naquele lugar. Ele começou a pregar, ele começou a testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele. Por quê? Porque ele estava em trevas, mas agora ele estava na luz, ele provou o poder da luz. Eu quero dizer uma coisa para você que ainda não provou desse poder. Você tem a oportunidade nessa tarde de tomar uma decisão. Você pode convidar Jesus, que é a luz do mundo, a entrar na sua vida, a transformar a sua vida, tirar você do estado de trevas e trazer você para a maravilhosa luz, para que você possa viver o sobrenatural dele na sua vida, para que você possa desfrutar dessa comunhão, dessa transformação que só Jesus pode fazer na vida do homem, que só Jesus pode transformar a vida de um homem. Olha só, podemos encontrar
situações ou cursos que dizem que vai transformar sua mente, vai fazer isso, fazer aquilo, não. Pode ter uma técnica de desenvolver alguma coisa em você. Agora, transformar é só Jesus. Transformar é só o Evangelho. Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se você crê, esse poder pode transformar a sua vida. Se você crê, esse Evangelho pode entrar na sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo, há uma palavra que é luz, pode transformar a sua vida e você ser uma nova pessoa, você ser uma pessoa totalmente conduzida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que quando nós permitimos essa transformação, tudo se faz novo na minha vida e na sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz que se alguém está em Cristo, se alguém está na luz, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Algo novo vai ser gerado na sua vida, segundo a sua decisão, segundo a sua atitude nessa tarde, em nome de Jesus. Mas eu também entendo, nesse texto, que o mundo está carecendo de uma luz. O mundo está carecendo dessa luz, o mundo está carecendo dessa transformação, o mundo está precisando dessa luz. Quando nós olhamos para o mundo atual que nós vemos hoje, situações que têm ocorrido entre famílias, quantas pessoas estão se destruindo, quantas pessoas estão se acabando, porque está faltando essa verdadeira luz. E agora eu quero falar com você que já tem essa luz, eu quero falar com você que já é um seguidor de Cristo Jesus, que tem seguido a Ele, mas talvez você está escondendo essa luz que está em você debaixo de um balde, você não está querendo que as pessoas vejam essa luz em você. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você desperte aquilo que está dentro de você, aquilo que Deus colocou na sua vida, para quê? Para que pessoas venham conhecer a grandeza do Senhor que está na sua vida. Como o texto diz, que a lamparina ela não pode ficar debaixo de um cesto, mas ela tem que ser colocada no velador. Como eu já disse, o velador é como se fosse um braço pendurado na parede e assim segurava-se a luz. Eu entendo que há um braço também te segurando, tem um braço te sustentando, que é o que? Cristo. A Bíblia diz que nós estamos na mão dele, e se nós estamos na mão dele, nós podemos brilhar com ele, ou podemos ser a luz que ele diz, que ele é a luz, e se nós seguirmos, nós também seremos luz. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, permita-se ser luz do mundo, permita ser luz aonde você está. Talvez você que está me ouvindo, que já é luz, a qual tem seguido a Cristo, pessoas que estão ao seu lado, estão vivendo uma vida de trevas e você tem ocultado a luz que é em você. Deixe que o Espírito Santo venha usar a sua vida para que essas pessoas que estão ao seu lado venham também se render ao senhorio de Jesus Cristo. Venha professar a cada dia Jesus como um único e suficiente Salvador da sua vida. Assim como você teve uma experiência de um dia provar da grandeza de Deus, você pode permitir que isso possa acontecer através da sua vida, através do seu testemunho. Quantas pessoas têm suplicado a Deus por uma resposta ou por uma direção de Deus, e talvez você tenha a direção de Deus para ela, talvez sofrendo, tentando sair das trevas e não encontra uma mão, e você pode ser essa mão que Deus quer usar para tirar e para arrancar essas pessoas das trevas. E então eu vejo que nós precisamos o quê? Nos posicionar. Você que é luz precisa se posicionar para ajudar aqueles que estão nas trevas, e você que está nas trevas, você pode tomar uma decisão hoje, dizer, não, eu quero viver na luz, eu quero ser luz, porque eu quero ajudar outras pessoas, porque eu quero ser uma bênção na vida das pessoas, porque eu quero pessoas ser transformadas, eu quero ser um instrumento na mão de Deus. E Deus tem prazer quando eu e você escolhemos por Ele, quando eu e você decidimos estar caminhando por Ele. Eu também entendo que nós não podemos ficar mais escondidos. É tempo de nós nos posicionarmos e nos colocarmos à disposição para que Deus possa usar as nossas vidas. Por isso, nessa tarde, nessa breve meditação, eu falo para você que ainda não tem caminhado na luz, eu te faço um convite. Venha para a luz, venha caminhar com Ele, venha servir a Ele. E neste momento de oração, eu gostaria de fazer 2 orações nessa tarde. Eu gostaria de fazer uma oração para você que ainda está nas trevas, que ainda não tomou uma decisão. Eu quero convidar você a repetir uma oração comigo. Depois eu quero estar orando por você que já está caminhando na luz, mas você tem procurado ofuscar, ou o mundo tem procurado ofuscar essa luz em você, e você tem aceitado. O mundo tem colocado
um balde em você, um cesto para tentar esconder a sua luz, mas você pode se posicionar hoje e não aceitar aquilo que o mundo está colocando, mas que você venha permitir que a luz de Cristo venha brilhar através de você, que Jesus Cristo venha ser conhecido através de você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Primeiro quero fazer uma oração para você que ainda não tomou uma decisão, mas que você possa tomar uma decisão nessa tarde. Depois estarei orando para aqueles que já estão na luz. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para essas pessoas que estão neste momento ainda que não tomaram uma decisão, que ainda estão vivendo fora dos seus propósitos. E você que está me ouvindo nessa tarde, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa tarde, eu tomo uma decisão de sair das trevas e caminhar com o Senhor. Eu quero nessa tarde, Senhor Jesus, quebrar minha aliança com as trevas e fazer uma aliança com a luz. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ver uma vida abundante no Senhor. Por isso, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade, porque eu quero escrever uma nova história com o Senhor. Senhor Jesus, a minha vida é tua. Ela foi comprada na cruz do Calvário pelo teu sangue. E eu te recebo, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e suficiente Salvador. Obrigado, Jesus, por perdoar os meus pecados. Obrigado, Jesus, por me dar a oportunidade de estar na luz. Pai, eu não sei quantas pessoas repetiu essa oração. Eu não sei quantas pessoas fez essa oração, mas confirme essa oração, trazendo, Pai, um refrigério na alma dessa pessoa e que ela possa sair sendo tirada neste momento das trevas, que ela venha agora ver uma organização na sua vida, que o Senhor começa um trabalho de colocar a vida dessa pessoa em ordem através do agir do teu Espírito na vida dessa pessoa. Pai, eu oro por elas, eu oro pela decisão, mas Pai, neste momento eu quero orar por pessoas que já estão te seguindo, mas circunstâncias da vida estão fazendo com que a luz fique ofuscada, ou tentando, Senhor, colocar um balde ou um cesto sobre essa luz para tentar o apagar. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu peço para que teu Espírito venha reacender a paixão, a chama, o amor, o desejo dessa pessoa pelo Senhor. Que ela possa, Senhor, permitir que a luz que há nela venha brilhar, para que pessoas que estão nas trevas venham sair através da decisão, do posicionamento do teu filho e da tua filha. Eu sei que o Senhor é um Deus de propósito, e eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dessas pessoas. Eu sei que essa palavra não está sendo, Pai, em vão aqui nessa tarde. A tua palavra não volta vazia. Eu sei que pessoas estão sendo alcançadas nessa tarde por essa palavra. Por isso, Pai, glorifica o teu nome, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, Senhor. Pai, obrigado por essa tarde, obrigado por este momento, por essa oportunidade. Toma o teu lugar em cada coração, em cada vida. Eu oro te agradecendo nessa tarde, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero te agradecer pela companhia, por estar conosco aqui nessa tarde. Que Deus continue te abençoando. E que na próxima terça-feira estaremos aqui novamente trazendo uma palavra para você. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos aqui da Merak TV, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra. Temos culto aqui em Loanda, na Igreja Batista Ebenezer, na Vila União, às 20 horas na quarta-feira, às 20 horas também na quinta-feira em Santa Isabel do Ivaí, às 19h30 aqui em Loanda, e também às 19h30 no domingo em Santa Isabel do Ivaí. Você é um dos nossos convidados a estar ali participando conosco, sempre será bem-vindo. Um abraço, Deus te abençoe, até o próximo programa, querendo Deus, em nome de Jesus.